Fechei a página. Bom, pessoal, temos alguns uniformes aqui. A gente está colocando as aulas também, tá? As notas de aula aqui aqui na página, né? Então aqui vocês podem já ter acesso, se puder, já, e acompanhando a aula de hoje, né? Aula 4, certo? Os links anteriores são para o capítulo 1 do texto, né? Isso aqui são notas de aula, né? Certo? Seguindo, como eu falei antes, né, a sequência aqui. E a gente vai começar a introduzir certas coisas, certos conceitos que estão lá no livro do Jackson, certo? Nessa aula de hoje, nós vamos começar o assunto da eletrostática, e vamos falar sobre campo elétrico, né? Lei de Gauss e potencial elétrico. Parte inicial dessa parte eletrostática. Como toda teoria, né, você sempre tem uma lei fundamental experimental, e a lei fundamental você já conhece muito bem, que é a lei de Coulomb, né? Século XVIII, no final, tá certo? Coulomb desenvolveu um instrumento de alta precisão para medir força entre partículas carregadas, né? E a hipótese é que essas partículas tinham dimensão pequena em relação à distância de separação, por isso são chamadas de cargas pontiformes ou partículas pontiformes. O que se observou com essa medida é que a força era proporcional à magnitude de cada carga, né, e variava inversamente com o quadrado da distância, né? Sabe-se que na natureza você tem carga de dois sinais, positivo e negativo. Tradicionalmente, o próton, que está no núcleo, recebeu a carga positiva e o elétron a carga negativa. Então, com esse experimento, você estabeleceu a lei da força. Basicamente é essa lei, né? Isso aqui é muito importante, né? Ao longo da linha de separação, né? E varia, são duas propriedades fundamentais, né, importantes, que vão dar certas propriedades importantes para o campo elétrico, né? O campo estático, ou seja, a hipótese é que as cargas estão fixas no espaço, né? É claro que se você soltar duas cargas, elas vão tentar se aproximar ou se afastar, né? A gente imagina que elas estão fixas no espaço. Como é que isso pode acontecer? Por exemplo, se você tem um condutor, injeta carga no condutor, essas cargas se distribuem e atingem o equilíbrio estático, condutor isolado, certo? Você carrega o condutor e fica lá parado. Isso é uma possibilidade, né? Outra possibilidade é você ter a matéria em si, tá certo? Tem íons, né, positivos e negativos, cujas forças internas se equilibram e ficam num estado estacionário, né, com vibrações térmicas, etc., mas fica lá, certo? Então, a hipótese da gente inicial, né, em boa parte desse curso, é que as coisas são estáticas, né? As cargas estão fixas. Quando a carga variar no tempo, a gente vai ter campos dinâmicos que a gente vai modelar, certo? Bom, então, se você tem aí, já fazendo uso da nossa álgebra vetorial, né, sem perder muito tempo, se você define o sistema, a posição da carga 1 e 2, vetor de posição x1 e x2, né, então o que a lei de Coulomb estabelece é que a força é proporcional ao produto das cargas, está aqui em cima, né? Força que 1, por exemplo, exerce sobre 2, né? Carga 1 sobre a carga 2, é proporcional, tem uma questão de proporcionalidade, é inversamente proporcional ao quadrado da distância, que é esse módulo desse vetor, e a direção em sentido definida pelo versor, né, diferença sobre módulo, né? Esse é um versor, é um versorzinho U aqui, certo? Então, se você escrever, quer dizer, isso aqui vai ficar o vetor de diferença em cima e o módulo ao cubo embaixo, né? Lembrando que, no fundo, isso aqui não tem dimensão, né? Então, a lei é inverso ao quadrado da distância. Mas, quando você usa dessa forma, aparece um cubo aqui embaixo, certo? Tá? Essa constante de proporcionalidade no sistema CGS vale 1, né, que define o sistema de unidades, certo? E no sistema internacional, a carga é expressa em coulombs, né, e esse K vale 1 sobre 4πε0, e, na realidade, esse K vale 9 vezes 10 a nona, certo?
né? E aparece aqui um parâmetro embaixo, que é a permissividade elétrica do vácuo. O significado disso vai ficar mais claro quando a gente falar em meios isolantes, né? Eu vou falar de permissividade em geral, de polos elétricos, etc. Mas o que quer dizer é o seguinte, que isso é um fator, né, que dá a influência no meio de imersão, certo? Um par de cargas no vácuo interage com uma certa força. Se estiver no meio, por exemplo, dentro d'água, a força é diferente. A gente não está colocando isso aqui ainda porque está tudo no vácuo, certo? Mas quem vai mudar aqui é esse parâmetro aqui que vai vai enfraquecer um pouco a força, né? Esse epsilon vai ser maior, tá certo? Que apareceria aqui, né? No lugar disso aqui, 1 sobre 4 pi epsilon 0. Se você no meio que o epsilon é maior, algo que a gente vai falar com mais calma depois, certo? Então a força vai ser mais fraca, né? Então é um enfraquecimentozinho, certo? Porque o epsilon está no denominador, né? Mas no vácuo você tem um valor muito bem definido para a permissividade, que dá esse valor aqui, 8,854 10 a menos 12 farad por metro, né? E se você calcular isso, vai dar 9 vezes 10 a nona. Você pode calcular o epsilon 0 também daqui, né? 1 sobre 36 pi, uma forma mais vezes 10 a menos 9, né? Certo? Farad por metro. Farad é a unidade de capacitância, né, por metro. É claro que isso aqui, se você olhar direito, né, eu posso olhar aqui que epsilon 0 tem unidade de... se você olhar para cá, isso aqui não tem dimensão, tá? Então o epsilon tem dimensão. Se você olhar para cá, a dimensão do epsilon é a dimensão de Coulomb ao quadrado por metro quadrado Newton. Né? Aqui tem uma mistura de carga com coisa mecânica, que é Newton, e comprimento. Né? Isso aqui é o farad por metro, certo? Tá bom? Então, o farad tem a ver com carga, né? Newton tem a ver também com trabalho. Daí, quando você começa a converter, vai aparecer volt, etc., vai dar isso aí. A gente vai ver também como é que isso chega nesse resultado, tá certo? Bom, e um conceito fundamental e importante a se definir é o conceito de campo elétrico, né? Ou seja, o que a gente faz? Bom, se você tem aí uma carga, comecemos com uma carga Q, num ponto X', ela... Então, bicho, tirei aqui o negócio. Deixar um sistema melhor que esse, mas por enquanto esse é o melhor que a gente tem, certo? Eu vou pegar... Aqui. Certo. Aqui, tá. Então tem o conceito de campo elétrico. Você mede a força numa carga de teste. Aí pode ser que essa carga é tão pequena, de tão pequena magnitude, que ela pouco influencia o campo existente, devido a essa carga aqui, ou um grupo de cargas. Então, se você pegar a força e dividir pela carga, você tem o que a gente chama de campo elétrico. Né? Então, se você tem, de forma mais geral, né, um grupo de cargas discretas formando um sistema, né, esse grupo agindo sobre uma carga de teste QT, né? Então, olha isso aqui como sistema, tá certo? Produz uma força elétrica F. Né? Então, se eu calculo essa força desse grupo, né, por superposição de expressões desse tipo aqui, tá certo? Então, se você tem aí a iésima carga é QI, a posição dela é XI, né? E a carga de teste da posição X. Tá vendo, não? Então, a força elétrica da iésima carga, né, chamada de FI, é igual a 1 sobre 4 pi epsilon 0, né, QI, QT, sobre módulo ao cubo, né, X menos XI ao cubo, vetor de diferença, né?
E a força total seria simplesmente a soma nas N cargas, digamos que você tenha N cargas aqui. Você vai ter aí a força total, vai dar soma, né, disso aqui. Ou seja, eu posso pegar esse QT aqui e colocar do lado de fora, né? Tira o QT daqui, tá certo? Ele não depende da soma, né? Sai. Então, o que sobra aqui é a influência desse sistema nessa carga. Essa influência que a gente chama de campo elétrico, certo? Essa seria a expressão do campo elétrico de um conjunto de N cargas discretas, né? Se você tem uma carga só, né? Uma carga e uma carga de teste. Então, o campo elétrico vai ser, né, chamado de x' e x, né? O campo elétrico vai ser a força sobre essa carga dividido pela carga. Vai ser 1 sobre 4πε0 que x menos x' ao cubo, x menos x'. Então, sempre assim, tá certo? A forma vetorial é sempre essa, né? Então, o campo elétrico, do jeito que ele está definido, sendo força por unidade de carga, é medida em Newton por Coulomb, que no sistema internacional isso aqui vai dar a grandeza volts por metro, né? Certo? Então, isso é campo elétrico. A gente está passando isso mais rápido, porque esses são conceitos que a gente já sabe, só está dando uma passada rápida para a gente já chegar nas propriedades do campo. Então, força elétrica, campo é essa região de influência. Você tem um conjunto de cargas, cria uma região de influência que, se alguém passar por perto, sente essa influência. De que forma? É acelerado ou puxado para o sistema de cargas, certo? E, em conjunção com o conceito de campo elétrico, surge o conceito de linhas de campo, né? E aí a gente vai começar a ver as propriedades, né, do campo eletrostático. Olhando assim essas configurações. Exemplo. O campo de uma carga putiforme, né? Então, se você tem uma carga putiforme, vamos fazer o sistema de coordenadas, você bota essa carga na origem, tá certo? Bota a carga na origem, tá? Você quer saber, bom, qual é o efeito dessa carga Q a uma distância R, né? Então, o versor é o versor AR, o versor que dá o vetor posição que vai daqui para cá, o X é R, AR, né? Então, o campo vai ser simplesmente a carga sobre 4πε0 módulo de x ao cubo, né? Porque x' é zero, a posição da carga, x menos x' que dá x. Ora, se x é R, isso aqui vai dar, né, Q sobre 4πε0 R2 versor AR. Então, o campo elétrico ele é sempre radial para uma carga putiforme, né? Então, isso dá uma... A gente pode começar a olhar, tá certo? Por exemplo, o efeito que uma carga de teste positiva, né, que efeito seria realizado sobre uma carga de teste positiva que eu colocasse nessa vizinhança da carga aqui? Se eu coloco uma carga aqui, certo? Ela vai, suponha que essa carga seja positiva, carga de teste sempre positiva, tá? Ela vai, se essa carga aqui for positiva, vai tender a sair pela linha radial. A trajetória que ela descreveria seria uma linha reta, certo? Né? E dá a sensação que essas linhas estão saindo de onde? Do centro, de onde está a carga aqui. Né? Se essa carga fosse negativa, a carga de teste tenderia a convergir, né,
segundo essa trajetória, em direção ao centro. Né? Então, aí você já começa a observar que essas linhas de campo, né, que são essas trajetórias imaginárias, que pode visualizar, bota uma carga parada, solta ela, vê para onde ela começa a andar. Então, nesse ponto, você tem a trajetória inicial é tangente à linha de campo. Ou seja, o vetor capelétrico é tangente a essa linha. Tá certo? Então, a gente começa a ver que as linhas de campo parecem ou surgir, né, de um ponto, ou divergir de um ponto, ou sumir nesse ponto, ou desaparecer nesse ponto, convergir para esse ponto. Certo? Né? Então, a força? Sim. Não, a força, como assim imaginária? Porque a linha de campo é uma interligação, né? É. A linha de campo, ela diz assim, ó, nesse ponto a linha de campo está na direção tal, sentido tal. Quer dizer que se eu botasse uma carga de teste ali, ela sairia nessa direção e sentido, acelerada. Certo? A força é algo que você sente, né? Você sente a força, né? Gravitacional, a força do campo. Certo. Né? Você sente isso aí. Hã? Dá para dizer que existe. Existe, não, claro, existe. Então você mede para onde vai, você vai, está apontando para cá. O campo está apontando para cá. Tem essa sensação. Né? É claro que esse sistema fica mais complexo, né? E a gente pode, inclusive, plotar essas linhas de campo, tá certo? Observando que se você está no espaço dimensional, tudo que você tem que fazer é relacionar os componentes do campo com as coordenadas da linha. Né? Então a equação da linha simplesmente é 2 sobre E1 igual a dl2. Essa equação simples permite você calcular numericamente linhas de campo de um conjunto de cargas discretas. Certo? Por exemplo, se você está no sistema no plano XY, né? Aqui está a linha de campo, né? Tudo que você tem que fazer é que essa declividade da linha, dy dx, seja igual a razão entre as componentes y e x. Né? Tá? Então, existe uma equação aqui diferencial, dy dx igual a ey sobre x. Né? Certo? Então, por exemplo, se você tem um campo Q sobre 4πε0r2 AR, né? Se eu botar isso no plano XY, tá certo? Isso aqui vai dar Q sobre 4πε0 x2 mais y2 no plano XY, tá? Plano XY. Daí o vetor posição no plano XY seria x a x mais y a y sobre módulo, né? O versor, né? Certo? Se eu calcular a razão é y sobre a x, vai dar o quê? Vai dar y sobre x, né? Que é a equação da linha, dy dx. Certo? Então, eu tenho aqui, por exemplo, eu resolvendo essa equação diferencial, eu tenho aí a equação da linha, né? Se eu começar num ponto de coordenadas x0, y0, e integrar essa expressão, isso aqui vai dar a integral de y0 até y dy sobre y, igual a integral de x0 até x dx sobre x. Isso aqui dá o logaritmo, né? Certo? E isso aqui é equivalente ao quê? Y sobre y0 igual a x sobre x0. Que é uma equação de uma reta, né? Y igual a y0 sobre x0, x. Em x igual a x0 e y igual a y0. É uma reta. Certo? Então, por exemplo, se eu estou no espaço, no plano xy, se eu estou nesse plano x0 e y0, né, é uma reta que passa nesse ponto e vai até a origem. Tá certo? A outra linha de campo que começa nesse ponto é uma linha que passa por aqui e vai até a origem. Então, são linhas radiais.
solução desse problema aí, né? As linhas de campo são linhas radiais, tá? Só que o problema fica mais complicado se você tem conjuntos de cargas, tá certo? Então você tem aí, por exemplo, um par de cargas. Então, nesse ponto, o campo elétrico vai ser... Suponha que você tenha cargas iguais, sinais opostos, né? Então, nesse ponto aqui, a distância é maior, o campo dessa carga é mais fraco, digamos assim. Esse campo é mais forte, puxa para cá. A resultante dá algo assim, né? Certo? Se eu estiver bem próximo dessa carga, o campo é praticamente dominado por essa linha aqui. Tá certo? Se eu estiver aqui, praticamente, né, é o campo dessa carga com um efeito desprezível dessa. Né? Então vai dar mais ou menos radial. Se você juntar tudo, vai dar o quê? Você vai ter aí algo assim, tá certo? Tá? Então, observe, nesse caso é mais difícil calcular essa equação diferencial. Né? Eu teria dy dx igual a EY sobre EX, só que agora EY e EX são funções de x e y, e você não tem um cancelamento como tive agora há pouco. E aí eu tenho que resolver isso aqui numericamente. Né? Certo? Tem que resolver integral y igual a y0 mais integral, né, de x0 até x, de EY sobre x dy, né? dx, certo? E nesse caso, isso aqui depende do ponto xy. Então, só numericamente, certo? Eu faço iterativamente, né? Então, você vai yk mais 1 é igual a yk, mas você discretiza isso aqui para um valor de delta x, é y de xk, yk, sobre a x de xk, yk, delta x. Você estabelece um valor infinitesimal para delta x, discretiza o seu domínio, tá certo? E resolve numericamente. Você sai a equação de diferença, você gera, então, um conjunto, né, de pontos, né? xk mais 1 igual a xk mais delta xk. Começa no ponto inicial, tá certo? x0, y0, e vai incrementando, e você gera um conjunto de pontos, uma matriz x, tá certo? Tem todos os valores, né? x0, x1, etc., até xn, tá certo? E uma matriz y, né? Estou botando assim, horizontal, tá certo? Calculado usando essa fórmula aqui, né? Equação de diferença. Hã? Não, não é método de Newton. Não, Newton é para resolver raiz, né? Você está falando Newton-Raphson, né? Não, isso não é método de Newton. A gente só está resolvendo a equação diferencial numericamente, tá certo? Então você tem esse conjunto de pontos, você plota esse ponto, você tem. O que você faz? Você está no domínio, tá certo? Um conjunto de cargas qualquer, né? Resolve esse sistema. Bom, deixa eu começar aqui nesse ponto, um determinado ponto no domínio. Vai seguindo a linha, vai ver para onde ela vai, tá certo? Você calcula numericamente. Basta você iniciar com um ponto x0, y0. E com essa equação de diferença, né, você vai... Quer dizer, isso aqui é fácil, né? Isso aqui você calculando o campo elétrico, que você sabe as fórmulas no ponto anterior, certo? Isso aí a gente faz isso lá no curso de modelagem, oficina de modelagem e simulação computacional. Você já fez, não? Não. A gente faz isso aí, tá certo? Em 3 dimensões, inclusive, né? Então, se você tiver em 3 dimensões, aí a equação é assim, é y sobre x igual a dy dx, né? É z sobre x igual a dz dx. Então, você resolve esses sistemas, as coisas dependem de 3 variáveis agora, iterativamente, né? Certo? Constrói o conjunto y e z para cada valor de x. Você vai incrementando, tá? E aí você tem essas coisas, né? Isso aqui foi calculado numericamente, certo? Isso aqui é um par de cargas do mesmo sinal, as linhas de campo são curvas, né? Observe que pertinho de cada carga, a linha é parecida com a carga isolada, certo? E ela começa a se curvar, né? É assim, se eu botasse uma carga positiva aqui, ela tenderia a ir inicialmente seguindo a tangente dessa... Porque a tangente aqui é a direção do campo, né?
Direção do campo é a direção em sentido da força, força igual a massa vezes aceleração. Então, a aceleração inicial é nessa direção aqui. E tenderia, se você solta, né, em cada ponto, se você solta a partícula, tende aí nessa tangente. Tá? E aqui, um sistema de cargas de mesmo sinal. Né? Então, acho que a tendência é ir para longe, né? ou ser puxada, dependendo do sinal. Se você botar a carga positiva, se essas cargas são positivas, vai ser empurrada para longe do sistema. Tá? Né? E você tem também aí situações mais complicadas. Bom, no espaço tridimensional, você tem essas linhas no espaço 3D, né? As linhas são todas convergindo para o ponto. E se você tem situações mais complexas, né? Você tem assim, por exemplo, no espaço tridimensional, como é que seria? Isso aqui tudo calculado numericamente, certo? Resumindo as equações diferenciais que eu falei para vocês. Né? 2 cargas, 3 cargas, por exemplo, no tetraedro, né? Aqui que a gente vê aqui, essa aqui está repelindo, né? Essa aqui está sendo puxada para... Está sendo repelida, na realidade, né? Acho que são todas positivas aqui, pelo que eu estou vendo. Todas mesmo sinal, aliás. As linhas estão sendo repelidas, né? E aqui elas têm uma de sinal diferente, né? Ó, a repulsão aqui dessas aqui, tá certo? Mas essa aqui tem sinal oposto às demais. Então, essas linhas são puxadas para cá, né? Então, isso aqui é tudo calculado. Isso aqui são... Esses gráficos são gráficos calculados, certo? Não são desenhos, não, né? Bom, se você começa a formar muitas cargas, né? A gente vai começar a falar no conceito de cargas distribuídas. Se você começa a ter muitas cargas, um objeto macroscópico tem muitas cargas, né? E você, num tamanho diferencial, certo? Diferencial fisicamente, olha, a distância interatômica, tipicamente, né? É da ordem, certo? Mais ou menos 3 angstroms de um sólido, aproximadamente, certo? Então, 3 vezes 10 a menos 10 metros, ou 0,3 nanômetros. Se você tiver um pedaço de material que tenha, digamos, 30 angstroms de lado, ou seja, 3 nanômetros, você vai ter mais ou menos 10, uma rede de 10 pontos, vezes 10 já são 1000, certo? Pontos, né? Se cada pontinho desse é uma carga, né? Então você num volume de 30 ao cubo, ou seja, de 27, né, nanômetros ao cubo, certo? Você já tem 1000 elementos de carga, tá certo? Então, do ponto de vista macroscópico, diferencial é algo, certo? Que isso é mais ou menos 10 vezes a distância interatômica, aproximadamente, certo? Então, isso para a gente é um elemento de volume diferencial dV. Né? Então, nosso dV é isso, certo? Então, eu posso imaginar que essa carga, né, supor que cada pontinho desse é uma carga, esteja distribuída uniformemente nesse volume. Se a minha escala de variação de campo é muito maior do que 30 angstroms, né, por exemplo, micron, né, se o campo variar no comprimento de onda óptico de micron, isso é muito pequeno. Então, quando tivesse muita, eu posso aproximar isso como sendo uma coisa contínua, tá certo? Se eu quiser investigar o que acontece entre átomos de um sólido, aí eu tenho que realmente esquecer essa questão de densidade e olhar cada carga discretamente. Né? Mas quando você tem muitas partículas, e a escala de variação é grande em relação ao tamanho das coisas, né? Então eu posso imaginar que a carga está distribuída continuamente nesse volume. Você tem uma carga ΔQ no volume ΔV, né? E você fala de uma função de densidade como sendo o limite, né? De quando ΔV tende para zero, mas não é para zero, é para esse tamanho aqui, tá certo? Mais ou menos, né? Na prática. O zero é mais ou menos dimensãozinha de 30 angstroms, certo? De ΔQ e ΔV. Né? Então, isso aqui seria a densidade de carga, né? Então, se você tem um corpo macroscópico em que a densidade de carga é ρ,
Então, você pode calcular o campo elétrico, né? Pega um elementozinho dV', localizado no ponto x', e calcula o vetor campo elétrico no ponto x. A contribuição do elemento é a contribuição da carga que está nele, dq, né? Sobre módulo de x menos x' ao cubo, vetor de diferença, né? O que eu faço? Se eu quiser calcular a carga total, eu somo, e aí eu vou parametrizar isso em termos da densidade do ponto x', dV', eu tenho o campo total. Vai ser a soma disso, soma contínua, que dá uma integral, né? E aí nós temos a expressão geral para calcular o campo de qualquer configuração de carga, né? Certo? Então, o campo de uma distribuição de carga vai dar mais ou menos essa expressão aí, né? Agora a gente sabe calcular o campo de qualquer distribuição, seja contínua ou discreta, né? Certo? É claro que em algumas situações, né, a gente vai usar a sua distribuição está numa folha, né? Certo? Então você tem aí uma área e não tem um volume, certo? Então a gente vai falar de uma densidade de carga superficial, ρS, né? E aí a expressão é a mesma, né? Sempre isso aqui vai dar dq, ρS d sigma, né? Então o campo vai ser integral de superfície é sempre dq isso aqui, né? Eu gostaria de observar para vocês a notação que a gente usa, né? O ponto de observação é sempre x, tá certo? Está fixo. Você calcula o efeito elétrico no ponto x. E você integra, né, na variável de integração. Quem é a variável de integração aqui? X'. Tá? A função densidade é uma função dessa variável. Pode ser variável a densidade. É uma função dessa coordenada, certo? Então é importante observar as nuances aqui, né? E assim por diante. Se você tiver uma distribuição de carga linear, né, também a mesma coisa. Você pode aproximar. Certo? É claro que a gente vai usar ferramentas mais sofisticadas aqui no curso, mas, por exemplo, eu posso também fazer de forma bem simples, né, um comprimentozinho aqui dL' num ponto x'. Então eu vou falar de uma densidade linear de carga coulomb por metro, ρL. E o campo agora é a soma no caminho C, né? Tem um caminho aqui que vai do início até o fim, tá certo? Você define esse caminho, então você vai ter integral de linha, dL', ρL, de x', né? X menos x' sobre módulo ao cubo, né? Como antes. Tá? Observe, integrais de linha de vetor, né? Integral de linha de vetor, certo? Vai dar um vetor, né? Integral de superfície de um vetor, são as integrais que a gente comentou no capítulo 1, tá? Integral de volume, né? Que são integrais de vetores. Bom, a gente vai precisar também ver, certo? Como é que a gente lida com cargas discretas, né? Ou outras cargas, ou superfície de carga, ou linha de carga. A gente vai usar, tá certo? A gente quer saber uma função densidade que representa essas coisas. Uma carga discreta, que função densidade eu associaria a essa carga discreta, certo? Não. Ou seja, se eu tenho uma carga pontiforme, né, e rodeio e tento calcular, né, associar essa carga a uma densidade, bom, a densidade é uma função que vai ser o quê, né? A carga ocupa um volume zero, certo? Então você tem carga por unidade de volume que dá infinito. Né? Então a densidade é uma densidade que não é uma função tradicional. Mas o que eu sei? Eu sei que no volume ΔV a carga é ΔQ, né? Certo? Então se eu integrar em torno do ponto onde existe a carga, né, eu vou ter que a ΔQ igual a Q no caso, né?
que vai dar a integral dessa densidade, dV', né? E a propriedade dessa função de densidade é a seguinte: a integral de ρ dV', né? Digamos que a carga está no ponto x, tá certo? Vamos fazer assim, né? X' é a variável de integração, então eu integro, né, x' onde eu quiser. Isso aqui vai dar Q se x integral de volume, né, for interior ao volume de integração, ou seja, V. E vai dar 0 se x for exterior. Né? Então, a função de densidade tem essa propriedade. A função de densidade de uma carga tem essa propriedade. Integral de ρ dV', já falei aqui, tá certo? Então, quem é essa função de densidade? Bom, a gente vai se inspirar na função delta, tá certo? A função delta, em uma dimensão, vou botar assim, ó, para ficar bem parecido. X' menos x, dx', né? Integral definida de x1 a x2. Qual é a propriedade da função delta, né? Isso aqui dá quanto? Bom, isso aqui vai dar 1 se x estiver no intervalo entre x1 e x2. Vou botar menor aqui para não complicar a história, tá certo? E vai dar 0 caso contrário. Se estiver fora do intervalo, né? Ok? O que mais a gente sabe aqui? Olha, olhando agora em termos de dimensões do espaço geométrico, né? A dimensão da função delta, isso aqui dá um número, né? É o inverso do comprimento, certo? A dimensão linear da função delta linear é 1 sobre comprimento, certo? Aqui eu vou ter uma função parecida, né? Eu vou definir uma função parecida, função delta tridimensional, certo? Espaço 3D, né? Vou definir a função delta de x' menos x. O que essa função tem de propriedade? Bom, essa função ela é nula, né? Se x' é diferente de x, tá? E qual é a propriedade dela? Bom, a integral de volume vale quanto? 1 se x' é interior, né? 0 caso contrário. Qual a diferença dessa função delta 3D para a delta que eu acabei de falar? Uma diferença é que a dimensão física dessa delta, que tem como argumento a diferença de dois vetores, não é de dois escalares, dois vetores. Qual a dimensão física dela? 1 sobre volume. Então, a dimensão da função delta de argumento vetorial, tá certo? Vou botar assim, né? É 1 sobre L3. Tá? Então, eu posso muito bem representar uma carga discreta por uma função de densidade simplesmente do tipo ρ de x igual a Q delta de x, né? Com por unidade de metro cúbico. Se eu integrar em torno do volume que contém a carga, vai dar Q, certo? Se Q for interior, né? E vai dar 0 caso contrário. Né? Certo? Então, a gente vai usar a função delta para representar certas situações, né? Tem carga discreta, bom, bota uma função de densidade, bota a função delta. Não precisa saber quanto é que ela vale. Na verdade, a função delta é qualquer coisa muito acentuada, tá certo? Muito acentuada e saiu daquele ponto, 0. Né? Uma função sinc, por exemplo, né? É uma representação da função delta. Função gaussiana concentrada é a representação da função delta. Qualquer função
O que importa em todas elas aqui é a integral em torno do ponto que ela é concentrada, dá um valor bem definido. É só isso que importa, né? Como ela é, não tem muita importância. Porque a escala de existência dessa densidade é tão pequena que você a sua escala de variação da sua grandeza é muito grande em relação a essa escala, né? Quando ele fala de uma carga por fora, ele está falando, por exemplo, um elétron, né? Ele tem um volumezinho lá, pequenininho, certo? Mas é tão pequeno que você só quer saber, passou por aqui e tem uma carga. Você integra, dá um valor aqui, né? Por exemplo, né? Então, se você for fazer as contas, isso deve ter na lista, eu acho, não sei se eu já passei, deve ter na lista. Por exemplo, se você fizer em cartesianas, você pode mostrar, né? Isso aqui vai dar delta de x menos x', é o produto de 3 unidimensionais, tá certo? Não é difícil mostrar, né? Porque se fizer integral de volume, né? Disso aqui, vai ser um produto de 3 unidimensionais, certo? Cada um tem dimensão 1 sobre L, né? E você vai ter, o resultado vai dar unitário ou nulo, né? Ou seja, dimensionalmente é assim, né? Se você tiver em outro sistema de coordenadas, aí tem os fatores de escala que vocês vão ter que ver como é que é, certo? Né? Que é fácil ver também. Vai ter um fator de escala aqui embaixo, né? Que aparece. Né? É por isso que a delta esse interior significa exatamente aquele ponto. Né? Em torno do ponto. Não entendi a pergunta. Ó, eu tenho assim, ó, tem a concentração está aqui. Se eu integrar aqui, dá 0. Se eu integrar e pegar o ponto, dá não nulo. Dá o valor, dá 1. Se eu integrar fora, se eu fizer a integração aqui fora, não tem nada, a função delta é 0. Certo? Se eu passar por ela, tem em torno dela. Certo? Se eu pegar a metade, aí depende. Aí você tem que ir no detalhe. Certo? A gente sempre pegar como um todo, né? Mas, por exemplo, rigorosamente, a função delta, na verdade, é uma função assim, né? Se eu integrar na metade, vai dar metade da carga, por exemplo, né? Q sobre 2, certo? Mas esse detalhe ele não vai preocupar, ele quer saber, a coisa é tão concentrada que a sua escala da sua grandeza é muito grande em relação a isso. Então você não está fazendo pela metade, você está fazendo realmente em torno da... Está pegando, ou todo não pega, certo? Não dá para pegar um pedacinho só, né? Tem umas propriedades importantes que devem estar na lista. Deixa eu ver se está na lista. Se não está, eu devo complementar essa lista para colocar essas coisas. Deixa eu dar uma olhadinha na lista aqui para ver, tá? Essa aula 4 faz parte da prova, né? Certo. Vamos ver se a gente consegue abrir aqui enquanto ele abre. Essa aula de hoje. Até a 4, né? É de 4 em 4, certo? Deixa eu ver se ele abre aqui. Se bem que eu posso abrir aqui, né? Está aqui, eu acho. Está no meu local aqui. Bom. É por sorte de vocês, ainda não caiu, mas vai cair depois, tá certo? É porque eu estava pensando em dar isso depois, mas eu já estou dando agora. Eu vou voltar esse tema depois, tá certo? Só estou adiantando aqui, é por isso que não está na lista, porque eu vou voltar a ele quando eu falar em equação de Poisson na Laplace, funções de Green, daí isso aí vai ser importante. Por enquanto, isso não deve cair, tá certo? Só estou adiantando para vocês, né? Uma coisa importante, tá certo? Também um pouquinho mais de propriedade da função delta, que vocês vão já se habituando, né? Isso aqui a gente acabou de falar, né? A função é nula, integral em torno de um ponto, né? Se ele estiver dentro, dá 1 ou não, tá certo? E essa propriedade que é importante também, né? Integral de... Como essa função é muito concentrada, né? Se você integra, por exemplo, unidimensional, né? Você tem aqui, por exemplo, uma função, certo? Você tem aqui, olha em uma dimensão, uma função que varia, né, na sua escala de variação. Então você tem aqui a função delta, que ela é assim, né? Certo? F de x e delta de x menos x0, certo? Você está integrando integral de x1 a x2, né? Entre dois pontos desse produto, f de x, delta de x menos x0, né? Como essa função, como esse produto sempre dá 0, 0, 0, 0, você pode tirar isso aqui da integral, né?
e calcular só em cima de x0. Isso aqui vai dar f de x0, integral de x1 a x2, estando, né, passando pelo intervalo, delta de x menos x0. Né? Então, assumindo que x0 esteja no intervalo, isso aqui vai dar o quê? 1 vezes f de x0, ou seja, f de x0. Essa é uma propriedade importante, né? Não, f é variável, mas só como o produto só tem valor não nulo em cima do x0, então você pode botar em evidência, tirar da integral e calcular só em x0 a função, como eu fiz aqui, tirei f de x0 e calcular a integral só da delta, que dá 1, certo? Então, essa é a propriedade, né? A integral de f de x delta de x menos x0 dá f de x0, né? Uma propriedade importante, certo? Isso aqui já falou, né? Tem outras propriedades que vão ser tema de lista quando chegar lá na oportunidade. Delta de uma função, 1 sobre o módulo da derivada nos pontos onde a função tem raízes, né? Delta disso aqui, tá certo? Então tem um fator de escala aqui, né? Então você tem aí, se você tem uma função que tem várias raízes, tá certo? Né? Então você vai ter delta dessa função, só vai ter significado quando a função for 0, né? Certo? Porque delta de 0 é 1, né? Então vai dar um conjunto de deltas nesses pontos, né? Com um fator de escala aí, tá certo? Que depende. Outra coisa, a função delta é sempre positiva definida, tá certo? Ela é sempre positiva. Né? Quer dizer, não é que ela é sempre positiva, a integral dela é sempre positiva, tá certo? E o valor máximo dela é sempre positivo, né? Por exemplo, a função sin pode representar a função delta. A função sin faz isso, né? E tem valores negativos pequenos aqui do lado, certo? Mas a integral disso é positivo. E o valor máximo da função sin é positivo, certo? Então a função delta tem um valor máximo que é positivo. É uma função cuja integral é positiva. E tem mais. A função delta também é uma função par. É uma coisa importante. Né? Função gaussiana, a função sin, né, que é seno de x sobre x, tá certo? São representações da função delta, né? Adequadas. Então, observe, né? Se você tem um conjunto de n cargas pontiformes, né? Essas cargas estão nas coordenadas xi, a gente pode representar esse conjunto por uma função de densidade. Como é que seria a função de densidade? Algo assim, né? QI delta de x menos xi. Né? Porque se eu integrar, né, você tem um conjunto de cargas, certo? Eu integrar num volume que contenha parte desse sistema, né, o resultado da integral, a integral de ρdv, vai dar as integrais que contribuem, as funções delta, são as funções associadas a esses pontos, né? Vai dar a soma das cargas interiores, né? Chamar de as m primeiras cargas estão aqui dentro das n, né? Tem n cargas. Então vai dar uma soma, né? Que vai dar a carga total que está contida nesse volume. Se você fizer a integral, vai dar isso, né? A integral de delta aqui vai dar um valor unitário, vai dar Q1 vezes o valor unitário, mais Q2, etc. Né? Exemplo, vou fazer mais um exemplo aqui para ilustrar ainda mais, certo? Vamos calcular o campo de uma carga usando função de densidade, né? Função delta. Né? Por exemplo, suponha que você tem uma carga no ponto x0, vale Q, né? Vale Q. Qual é o campo dessa carga no ponto x, né? Bom, o que eu vou fazer? Bom, usando função densidade, a densidade dessa carga é ρ, né? Então, usando a expressãozinha E no ponto x, vai ser integral em todo o meu volume de cargas, quer dizer, em todo o espaço, certo? Onde tiver carga, integral no volume, dv', ρ de x', tá? X é o ponto de observação, tá, pessoal? X' é a variável de integração nessa integral aqui. X0 é a posição da carga, tá?
vai ficar sobre 4πε0 x menos x' ao cubo dV'. Bom, a função densidade associada a essa carga qual é? É ρ igual a Q delta de quem? X menos x0. Né? Ou seja, ρ de x é dado por isso. ρ de x' é dado por quem? Q delta de x' menos x0. Mudei x por x'. Eu jogo aqui dentro. Tem então a integral, né? A função, é aquela propriedade, né? Integral, né? De f de x delta de chama de x0, desculpa, f de x delta de x' menos x0, né? dV'. Isso aqui vai dar o quê? F de x0 ou 0, né? Se x0 é interior, vou botar assim para simplificar, tá? 0 se caso contrário. Tá? Então, quando eu faço essa integral, isso aqui vai dar f de x0. Tá? Mesma coisa aqui, né? Integral de delta de x' menos x0, certo? Vai dar essa função aqui, ó, que é 1 sobre 4π. Está faltando uma coisa em cima aqui, né, pessoal? Tem um termo aqui em cima. X menos x'. Tá? O campo elétrico está aqui, é essa função f de essa função aqui, certo? Quando eu integrar a função Q delta de x' menos x0, vai dar essa função aqui no ponto x' igual a x0. Certo? E a integral de ρdV vai dar Q. Por quê? Porque eu estou integrando todo o espaço. Numa região ilimitada. Porque eu estou pegando todas as cargas. Certo? Porque eu quero a contribuição do campo de todas as cargas que estão no sistema. Só tem uma carga. Eu integro de todo o espaço até eu achar a carga, daí eu integro. Então isso aqui vai dar Q. Já deu a integral da função delta, deu Q, tá certo? Aí ficou x menos x' aonde? Em x0. X menos x0, 4πε0 módulo ao cubo. Como deveria ser. Né? Usando a função delta. Né? Certo? Muito bem. Bom, uma primeira propriedade do campo, né, que surge do fato dele ser radial, ou seja, o campo, a força entre duas cargas, essa lei é fundamental da lei de Coulomb, né? A força entre um par de cargas atua na linha de ação, primeira propriedade importante, não atua de forma ortogonal à linha de ação, nem de outro jeito, é na linha de ação e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Duas propriedades, certo? Essas duas propriedades já vão nos dar uma primeira relação importante, que é a lei de Gauss. E aí a gente define no vácuo, né, o vetor deslocamento elétrico, o vetor densidade de fluxo elétrico no vácuo. Por enquanto, a definição específica. A gente vai generalizar depois, né, como sendo simplesmente uma réplica do campo elétrico. Se vocês forem olhar, a unidade de D é Coulomb por metro quadrado. Né? Usar D vai facilitar muitas coisas, porque o ε0 começa a não aparecer em muitas expressões. Certo? Bom, esse vetor é chamado vetor densidade de fluxo elétrico. Densidade de fluxo. Ou vetor deslocamento elétrico. Então, se ele é densidade de fluxo, é porque tem uma grandeza chamada fluxo elétrico, né, que tem uma propriedade importante. Ele vai definir agora. O fluxo elétrico, se você tem uma superfície sigma, né? Digamos que
o elemento de área seja d sigma, né? E você tem um conjunto de carga no espaço dimensional que produz um campo E, e junto com esse campo tem um vetor D, né? Aqui tem umas linhas de D. Tá? Então, define-se o fluxo elétrico, psi E, através dessa superfície sigma, como sendo simplesmente essa integral d sigma, através de sigma. Sabe? Isso vai dar em quê? Né? Bom, Coulomb por metro quadrado, vezes metro quadrado, coulombs. Então, você tem psi E coulombs, né, atravessando a superfície. Né? Certo? Tem uma propriedade importante, né? Não, a unidade do fluxo é a unidade de carga. Certo? Bom, e eu também posso definir o fluxo elétrico para o exterior de uma região limitada para uma superfície fechada sigma. Né? E nesse caso, o fluxo elétrico vai ser integral fechada, né? De d sigma, né? Certo? Ou seja, existe campo elétrico, daí definimos um vetor D que é uma réplica do campo elétrico. Então existe uma propriedade fundamental que é a lei de Gauss. Consequência direta do fato do campo de uma carga podiforme variar com o inverso do quadrado da distância e ser radial. Né? Ou, equivalentemente, a força entre duas cargas ser radial, ser na linha de ação, e variar com o quadrado da distância. Então, isso tem como consequência essa lei que simplesmente estabelece que o fluxo elétrico para o exterior de qualquer superfície fechada é a carga total envolvida. Propriedade fundamental. Carga total envolvida, a gente já vai estabelecer uma equação para isso, né? Mas isso aí, independentemente, qualquer que seja o formato da superfície. Isso aqui é interessante, né? Bom, como é que a gente mostra isso, né? Uma construção geométrica simples, a gente mostra isso, né? E a gente vai se beneficiar do nosso conceito de ângulo sólido, tá certo? Então, calcular o fluxo, a gente começa com a carga pontiforme, tá certo? Então, tamanho aumentado aqui, mas vamos assumir que isso aqui é uma carga pontiforme. A uma distância R, ela produz um vetor D, né? Isso aqui é o quê? Epsilon 0 é, certo? Por exemplo, né? Uma carguinha, né, produz na sua vizinhança um campo elétrico, né? Nós já sabemos que é Q sobre 4π epsilon 0 R2 versor AR, né? O vetor de densidade de fluxo elétrico é simplesmente a mesma coisa sem o epsilon 0, Q sobre 4π R2 AR, né? Carga por unidade de área, por metro quadrado, certo? Isso que chama de deslocamento. Então você tem aqui Q, tá certo? É como se essa fluência aqui, a gente está dizendo já ali de Gauss, né? O fluxo é Q, é como se tivesse, né? É como se você tivesse equivalentemente essa carga aqui distribuída nessa área aqui, ó, 4πr2. Aumenta a área, a densidade é outra, certo? Você tem essa carga deslocando-se, né? Como se estivesse deslocando entre superfícies, tá certo? Por isso que chama de deslocamento elétrico, né? É como se eu tirasse a carga, colocasse carga distribuída no mesmo local, com essa densidade Q sobre 4πr2, eu teria o mesmo efeito elétrico. Então, é como se eu posso deslocar, certo? Essa carga tem esse deslocamento elétrico, né? É como se eu deslocasse. Isso é um ponto de vista, né? Certo? Então, o vetor D de uma carga de forma é Q sobre 4πr2, né? Opa, que é isso aqui? Né? Então, calcular o fluxo é calcular o produto escalar de D com D sigma, nesse ponto aqui, dessa nossa superfície, o D sigma está para cá. Tá? Então, você quer calcular o produto escalar de D sigma com D. Você sabe que D é Q sobre 4πr2 AR, né? Então, fica isso, produto escalar com D sigma. Isso aqui é o quê? A projeção
do elemento de área na direção radial. Ou seja, componente o quê? Radial de sigma. Quem é isso aqui que a gente fez lá no capítulo 1, lá no Revisão Matemática? R2 vezes quem? Diferencial do ângulo sólido de ômega. Né? Ou seja, isso sempre vai dar d sigma radial, que sempre vai dar R2 de ômega. Qualquer que seja a distância à origem. Bom, quando eu faço esse produto desses dois, o que acontece? R2 cancela. Então, para me formar essa figura fechada, integrar na superfície, é integrar o ângulo sólido de 0 a quanto? O valor máximo, que é quanto? 4π esferoradianos. Então, você tem integral de 0 a 4π, Q sobre 4π, de ômega, que é o fluxo, né? Que vai dar quanto? Q. Então, por isso que independe da forma, né? A área da calota esférica, que é a componente radial do d sigma, aumenta com R2. O D cai com 1 sobre R2. Se caísse com 1 sobre R3, não dava certo. Nem com 1 sobre R. Tem que ser 1 sobre R2, para poder cancelar o efeito. E daí, por causa disso, e por causa de D ser radial... Por que D radial? Porque eu tive a componente radial do d sigma, certo? Que é exatamente o R2 de ômega. Então, são duas propriedades. O campo cai com o inverso quadrado da distância e é radial. Por causa disso, existe essa conservação. O fluxo elétrico é sempre igual a carga Q. Não depende da forma, porque tem um cancelamento, né? Tá? Não, dinâmica é outra história. Tem campos que não são com quadrado da distância, né? Varia de outra forma. Campo de radiação de uma antena a grandes distâncias, certo? Variam com sobre R. Certo? Fisicamente, esse tem exemplo estático, mas... Não, estático é sempre, para cada carga, é 1 sobre R2. Quando você junta todas, forma como macroscópico, a dependência do conjunto não é 1 sobre R2. Certo? Mas de cada elemento de carga é 1 sobre R2. É essa a propriedade fundamental. Certo? Então, se a dependência de cada ponto de carga varia com 1 sobre R2, você tem essa propriedade aí. Quando você somar tudo isso, vai dar uma dependência diferente, mas não viola o princípio fundamental, que é cada carga é 1 sobre R2. Certo? Essa é a propriedade, né? Observe também o seguinte, se você colocar do lado de fora, tá certo? Se você colocasse a carga do lado de fora, você pode dizer, bom, se a carga for zero, o fluxo dá zero, né? Não tem carga. Você tem que dizer, bom, e se a carga estiver do lado de fora, né? Certo? Vai dar zero, né? Mas dá zero por quê? Porque se você for analisar essa construção geométrica aqui, né? A gente subdivide esse volume arbitrário em duas partes. Numa parte, o produto escalar é negativo. Porque o elemento de área está invertido aqui. Na outra parte, na parte de cima, o produto escalar dá positivo, né? Cosseno do ângulo, né? E ambas as regiões subtendem o mesmo sólido ômega máximo. Então, quando você calcular a integral nessa superfície fechada, vai dar um valor ômega do lado de cá e um valor menos ômega do lado de cá e dá zero o resultado. Tá? Não é simplesmente botar Q igual a zero, né? Colocar Q do lado de fora e ver se tem algum resultado. Realmente dá zero, certo? Né? Bom, se você tem um conjunto de N cargas, a gente aplica o mesmo princípio, como eu estava falando agora há pouco, né? Certo? Vamos enumerar as primeiras N1 cargas, tá certo? Dentro da superfície, tá? E as seguintes do lado de fora. Então, quando eu calcular o fluxo desse conjunto aqui, o fluxo, ou seja, o D total é a soma dos Ds das cargas individuais, né? Eu posso escrever aqui assim, tá certo? D, soma. O D total é a soma dos Ds de todas as cargas, né? Soma de I igual a 1 até N de DI, né? Eu posso subdividir isso assim, de I igual a 1 até N1, tá certo? As primeiras N1 estão dentro, mais soma de
I igual a N1 mais 1 até N, só que estão fora daí. Né? Se eu calcular agora o fluxo, né, como superposição, vai dar a soma dos fluxos das cargas internas, que dá a soma de QI, mais a soma dos fluxos das cargas externas, que dá 0. Né? Tá? Isso aqui vai dar a carga total envolvida pela superfície de integração sigma. Né? Certo? E prosseguindo, né? Se eu tenho agora um volume de carga, a mesma coisa. Né? A integral de superfície de D, o fluxo elétrico, é a carga envolvida por essa superfície. Se você for analisar, vai ter um volume de interseção, que é a integral de volume, tá certo? Ou seja, só né, generalizando. Né? O fluxo elétrico para o exterior da região limitada por sigma, limita o volume V, é a integral no volume limitado por sigma da densidade de carga dV, né? Que dá a carga envolvida. Observe esse detalhe, tá? O volume de integração é isso aqui, né? A integral vai dar 0 em todos os pontos, menos no volume de interseção BINT. Tá? Mesma coisa se você tiver superfície de carga e linha de carga, né? Integral de volume, você integral do volume todinho vai dar 0, 0, 0, daí vai dar só uma superfície aqui de interseção que vai se reduzir a integral de ρS de sigma nessa superfície de interseção. Então a carga envolvida vai dar no fundo isso aqui, ρS de sigma. Certo? Nesse exemplo aqui, a integral de volume vai se reduzir a integral de ρL dl nesse caminho de interseção, que vai daqui até aqui. Certo? Então, a integral de volume, que dá 0, 0, 0, 0, só não dá 0 no caminho, que você transforma nessa integral de linha. Né? Mas se fizer a integral de volume bem resultado? Oi? Se fizer a integral de volume resultado? Não, pode fazer. Usa a função delta, né? Representa isso aqui com função delta. Vai dar 0, 0, 0, ele só vai dar contribuição à superfície. Usa a função delta aqui, no caso da unidimensional, isso a gente vai fazer lá quando chegar a equação de Poisson Laplace, tá certo? Você vai pegar essa parte aqui. Tá? Tá? Ok? Bom, tem um exemplo rápido que eu vou fazer aqui para vocês fazerem, tá certo? O cálculo do campo da esfera carregado uniformemente por duas formas. Ou por um método que chama de superposição, é o cálculo direto. Tá? Como é que é o cálculo direto? Campo é igual a integral de volume, né? Ou de tirinha. Certo? Então, posso calcular por superposição. A lei de Gauss também permite calcular campos. Em situações muito simples, tá certo? De alta simetria, né? Vai mostrar só a simplificação que a gente obtém usando a lei de Gauss. Vamos calcular primeiro por superposição. Nesse exemplo aqui, que você tem uma esfera uniformemente carregada com a densidade constante ρ0. Então, a região esférica, né, isso aqui é vácuo, né, permissividade dentro e fora é vácuo. Imagina você tem um vácuo, pulveriza com carga o vácuo, você tem aquela distribuição, aquela poeira de carga no volume, certo? De raio A. Né? E vamos calcular o campo elétrico no espaço, ou dentro ou fora. Bom, vamos tomar o eixo Z e calculo o campo nesse ponto. Eu posso botar o eixo Z aqui, posso botar para cá, posso botar para cá, aonde eu quiser. Eu vou botar especificamente para cima, certo? Uma vez calculando esse ponto, eu posso generalizar o resultado para qualquer direção. Né? Bom, então, o que aparece na expressão é o que a gente precisa fazer, né? É preciso identificar os elementos de integração, né? Aonde eu estou calculando o campo, a posição X, quem é o elemento de integração, com quem ele varia, com que elementos de coordenada ele varia, quem é o elemento de volume, né?
E como calcular essa integral, tá certo? Integral vetorial. Né? Certo? Então aqui está a posição x, z a z. X' é um vetor variável, né? Em esférica seria... Né? Esse linha sempre é para lembrar que essas coisas são variáveis. No exemplo aqui, R', para varrer toda a esfera, eu tenho que variar R' de 0 a A. Θ tem que variar de 0 a π. E φ varia de 0 a 2π. E os linhas, só para lembrar, são coisas variáveis, certo? X não, x está parado, x é fixo. É onde eu calculo o campo, né? Então, se você jogar na expressão, certo? A densidade é uniforme, quer dizer que a densidade é constante, sai da integral. Né? Fica aqui dv', x menos x', módulo desse vetor de diferença ao cubo. Né? E elemento de volume aqui em esféricas, isso aqui vale R' ao quadrado dr'. Isto com isso é o d ômega', né? Só lembrando, tá certo? Ele vai ter que quebrar em 3 integrais, mas não vai dar para fazer integral longo de sólido, vai ter que quebrar realmente. Né? Então, quando você faz isso, joga aqui, daí aparece R' ao quadrado, né? Seno de θ d θ, dφ. Aqui continua esse fator, certo? Lembrando que esse versor é variável. Então, para calcular essa integral, só tem um jeito: decompor nos versores da base cartesiana. Então, você tem que saber decompor, né? Seno, cosseno, seno, seno, cosseno. Né? Esse vetor aqui, o módulo dele não é difícil calcular, né? Aqui eu recomendo, antes de decompor, tentar calcular esse módulo aqui, né? Isso é feito, né? Ó, Z a Z menos R' a R', o módulo dele ao quadrado, certo? Só para... É o produto escalar dele com ele mesmo. Usa primeiro essa técnica, né, de calcular usando o produto escalar, vai dar Z2 mais R' ao quadrado menos 2 vezes o produto escalar dos dois, certo? Menos 2Z R'. Daí fica o produto escalar desses versores aqui, AZ com R'. E isso aqui é fácil, né, olhando para a figura. AZ, produto escalar com R' dá o cosseno de θ'. Né? Certo? Bom, isso aqui é o cubo, né? Daí isso aqui elevado a 3 meios. Porque o módulo é isso elevado ao meio. O cubo dá 3 meios. Tá? Então, uma função de θ, né? Não é função de φ, certo? Então, você tem... Aqui está o resultado, né? Então, você tem esse resultado aqui. Bom, aqui eu já dei um pulo razoável, tá certo? Daqui para cá, né? Observe, né? Daqui para cá sumiu a integral em φ, né? Não tem mais integral em φ, tá certo? O que aconteceu aqui? O que aconteceu é o seguinte. Observe que ninguém aqui, isso aqui não depende de φ, certo? Isso não depende de φ. Isso não depende de φ. Só quem depende de φ é esse cara aqui, certo? Não é? Depende de que forma? Bom, depende do cosseno de φ, do seno de φ. Quando você integra em φ, certo? Quem não depender de φ vai ser 2π vezes essa função, né? E esses elementos aqui, que dependem só do cosseno e do seno, a integral de 0 a 2π dá quantos? Integral do cosseno dá 0. Integral do seno dá 0. Então, essas componentes desaparecem, tá certo? Daí fica só a componente de cosseno, e quando eu fizer a integral de cosseno, vai dar 2π cosseno. Né? O AZ sai, certo? Daí, por isso que a gente tem já esse resultado aqui.
Aqui, já 2π com 4π deu 2, né? Já foi embora. Daí fica essa integral aqui para calcular. Ela parece difícil, mas não é. Tá? É trabalhosa só. Né? Observe que a derivada disso está aqui, ó. Certo? E isso aqui é uma réplica disso aqui. Né? É a mesma coisa, é parecido. Isso é integral de funções potência de U du, tá certo? Se vocês forem fazer, né? Vou deixar para vocês fazerem essas contas, certo? E fica algo assim, que resolvendo a integral em θ, certo? É grande, mas é factível de fazer. Né? O interessante é o seguinte, que o fato é que aparecem integrais, só para mostrar aqui, quando a gente parametriza, né, integrais de função raiz de U, tá certo? E raiz de U, quando aparece raiz de U ao quadrado, por exemplo, né, quando você integra, certo? Vai ter quadrado perfeito aqui, vai ter um termo ao quadrado, raiz quadrada. Isso aqui, quando você calcular a raiz, tem que dar módulo, ou melhor, fazer assim. Vão aparecer coisas de raiz de alguma coisa ao quadrado. Quando você calcular isso aqui, tem que dar módulo do que está dentro, porque não tem nada negativo mudando de sinal aqui, tá certo? As coisas são positivas, né? As quantidades aqui. Quando você parametriza as coisas, né? Esse parênteses aqui, na realidade, é isso aqui, é um quadrado perfeito, certo? Que aparece. Então, o cuidado é esse. Quando você extrai raiz, tenha o cuidado de extrair a raiz corretamente e não botar o sinal, né? Garantir que o sinal não mude de sinal. Né? Então, esse é o detalhe importante nesse cálculo. Bom, e quando a gente faz isso, por causa da função módulo, o comportamento do integrando ele muda dependendo da relação entre a variável de integração e a posição onde você observa. Né? Se R' for menor que Z, R' é variável de integração radial. Z é a coordenada do ponto onde você observa o campo. Se R' for menor que Z, esse resultado dá 4R'. Certo? O integrando lá. Certo? Você, na realidade, aqui eu vou fazer o seguinte. Isso aqui é chamar de isso aqui F de R'. Né? Certo? É isso aqui. Né? F de R'. Então, essa função aqui, por causa desses módulos, tá certo? Tem esse comportamento. Ela vale 4R' para R' menor que Z e vale 0 para R' maior que Z. Tá? Então, quando você for integrar, você tem que tomar o cuidado, né? Ou seja, deixa eu fazer aqui a esfera, tá certo? E aqui está o eixo Z, né? Bom, se você está do lado de fora, né? Z é positivo nessa nossa definição. Então, Z é maior do que A, certo? Que é o raio da esfera. E, por sua vez, a R' só vai de 0, né, até A. Então, se Z está do lado de fora, né, R' é sempre menor do que Z, certo? Se Z está dentro, vai ter um momento que a R' vai de 0 a Z, depois passa de Z e vai adiante. Enquanto eu tiver de 0 a Z, eu tenho um valor 4R' lá. Se eu passar de Z, dá 0. Tá? Então, quando eu for integrar, eu tenho que tomar esse cuidado. Então, a integral sempre vai dar a integral de 0. Isso aqui está meio errado, né? Isso aqui é só no caso de Z maior do que A. Ou igual, no caso, certo? Então, a integral vai dar a integral... Isso aqui não está certo, não, tá certo? Deixa eu tirar isso daqui. Então, quando o Z está do lado de fora, você pode integrar de 0 a A sem problemas, que a função é sempre aquela F de R' dá 4R' com R' dá 4R' ao quadrado. Né? Você tem uma integral simples de calcular, dá esse resultado aqui. Campo no exterior, tá certo? Se você está dentro da esfera, então você vai integrar de 0 a Z e de Z até A dá 0 o resultado. Porque o integrando dá 0, certo? Você quer a integral de 0 até... de 0 a A vai ser integral de 0 a Z mais integral de Z até A. Aqui você tem 4R' ao quadrado de R'. Aqui você tem 0 de R'. Então dá na prática a integral de 0 a Z. Né? E nesse caso a integral vai dar ρ0z sobre 3ε0. Né?
Então, se você generaliza, né? Vamos botar o desenho aqui, né? A uma distância, isso aqui eu botei o eixo Z aqui, eu podia botar o eixo Z em qualquer lugar, certo? Se eu fizer isso aqui como sendo a uma distância, né? Definida pelo vetor x igual a R a R, né? O Z vira R. E o AZ vira AR. E tem um resultado generalizado, tá certo? Né? Dentro, o campo aumenta com R, até o valor máximo em R igual a A. Saiu do lado de fora, o campo cai com o inverso quadrado da distância, né? Do exterior. Certo? Né? Então o campo faz algo assim, né? Deixa eu ver o gráfico, né? O campo aumenta dentro, é zero no centro, né? Aumenta, chega ao valor máximo, 0A sobre 3y e cai, e é contínuo, né? Você se emenda aqui continuamente, certo? Né? Então, imagine isso como sendo um elétron. Um elétron, uma esferazinha, né? De raio A, né? A densidade de carga de um elétron é muito alta, né? Mas não é exatamente, né? Você pode imaginar que ele tem um tamanho, tá certo? Que o efeito elétrico é muito forte bem perto dele, mas o efeito elétrico vai cair para zero no centro, tá certo? Tá? Então as coisas não têm dimensão zero, as coisas têm tamanho e no fundo não tem nada infinito, né? Porque o campo de uma carga pontiforme, certo? É 1 sobre R2, né? R igual a zero é um campo infinito, certo? Mas não é infinito, ele é muito forte. Porque se você entrar na carga, onde quer que seja, nessa carga pontiforme de tamanho infinito, o campo vai reduzir para zero no centro. Né? Vai ser muito forte na superfície. Tá? Né? Então esse é o resultado que a gente obtém usando superposição. Você vê que dá um trabalho danado, calcular essa integral. Se a gente olhar com mais detalhe, a gente vai ver que o campo pode ser escrito como sendo a carga envolvida sobre 4πε0 R2. Né? Observe, né? Aqui nós temos a nossa esfera de carga, né? Mais ou menos. Tá? Se eu calcular o campo a uma distância R da origem, eu posso calcular esse campo tirando toda a carga que estiver lá de fora. O campo aqui vai ser a carga envolvida, que é ρ0 vezes 4/3 de πr3, que é o raio da esfera, sobre, né, 4πr2. ε0, né? Isso aqui vai dar o quê? ρ0r sobre 3ε0 sobre 3ε0, né? Certo? Linear, né? Então, se eu pego a carga envolvida, a carga total dá isso, divide 4πr2 ε0, vai dar o campo que é linear. Né? Se eu estiver do lado de fora, a carga envolvida é sempre igual a ρ0 vezes 4/3 de π a 3. Fica A3 sobre R2. Né? Certo? Então, o campo é sempre dado por essa expressão aqui. É claro que isso é previsão direta da lei de Gauss. Né? Se eu calcular pela lei de Gauss, daí eu tenho que observar. Né? Para que eu soubesse a lei de Gauss e quisesse calcular o campo, né? Usando o vetor D. Né? Se olhar isso como um problema a ser resolvido. Bom, dada essa equação, quem é D? Sabendo algumas propriedades de D, sabendo que o D de uma carga pontiforme é radial, e sabendo que ele de uma carga pontiforme varia com o inverso do quadrado da distância. Certo? Então, aí é um problema, né? Nossa incógnita, se olhar isso como sendo uma equação para ser resolvida, está dentro da integral. Certo? Como é que eu faço para resolver esse problema? Só posso determinar D se eu conseguir tirar dentro da integral. Né? Eu só consigo tirar se eu souber duas respostas importantes. Né? A equação é essa. Usando a lei de Gauss, é resolver essa equação para D,
né? Em que a incógnita está dentro de uma integral. Né? Eu só posso fazer isso se eu tirar D da integral. Então, para isso, eu preciso saber D depende de, ou seja, melhor ainda, cada componente de D, ou melhor ainda, que componentes de D estão presentes? Esse é o problema de resolver problema com lei de Gauss, é assim, né? Você precisa saber primeiro uma análise, né, da distribuição para ver qual é o componente que sobrevive. Segunda pergunta é, descobrir os componentes, de que coordenadas cada componente depende? Certo? Se a resposta for D só tem uma componente e depende só de uma coordenada, daí você pode resolver essa equação, tá certo? Se depende de mais de uma, pode esquecer, não vai conseguir resolver. Porque você precisa achar uma superfície em que a projeção de D na direção normal seja constante. Se for uma superfície maluca, depende de duas coordenadas, quem é? Não sei. A incógnita é o próprio D, você não sabe quem é. Né? Mas se der para achar uma superfície gaussiana, né, em que o D seja projetado, seja constante, daí resolve. Né? Como é que a gente faz isso? Bom, componente de D, a gente usa o fato de cada carguinha pontiforme da distribuição, você quebrar em cargas discretas, né? Você sabe que o D é radial e varia com o inverso quadrado da distância. Isso é uma propriedade. E de que coordenada cada componente depende, daí você tem que fazer a operação de simetria. Pega a distribuição e vê se ela varia, se você fizer rotação e translação, se a distribuição muda com essas operações. Se ela não mudar, é porque não depende dessa coordenada da operação que você está fazendo. Certo? Vou fazer esse exemplo aqui simples, né? No caso da nossa esfera. Né? Observe que, primeiro, que componentes estão presentes, quebre a sua esfera em discos, cada disco em anéis, certo? Cada anel em par de cargas. Então, a gente vai até, né, esse sistema. Ou seja, por exemplo, nessa direção eu quebro em discos ortogonais a essa direção onde eu quero determinar a componente de D. Se eu quisesse calcular aqui, eu fazia discos assim, ó, ortogonais a esse D. Eu fatiava a minha esfera em discos ortogonais à direção de D. Tá? Então eu peguei essa direção arbitrária, fatiei em discos ortogonais essa reta, quebrei cada disco em anéis e cada anel em par de cargas. Então o que acontece? Equidistante, né? Você sabe que varia com o inverso quadrado da distância. Então a contribuição de cada elemento de carga é a mesma, certo? Resultante está na direção ortogonal ao plano do disco. E quando você for recompor, você vai ter sempre essa mesma resultante. Que componente é essa? A radial. Descobrimos que tem uma componente. Certo? Então, agora, de quem essa componente depende? Bom, daí você faz operações de simetria. Em esféricas, você roda em relação a φ, a sua distribuição, roda em relação a θ, certo? São duas operações de rotação. Você vai ver que sua esfera não muda. Né? Então, isso aqui não depende nem de θ, nem de φ. Não depende dessas duas. Mas se eu ficar aqui e afastar a esfera de onde eu estou, isso aqui vai depender, vai mudar a configuração. Tá? Então, isso aqui depende só de R. O que a gente faz é pegar uma superfície gaussiana, né? Que seria o quê? Uma superfície esférica, ou dentro ou fora. Né? O d sigma se torna d sigma igual a R2 d ômega a R. Quando eu faço d escalar d sigma, fica d radial, que eu não sei quem é, certo? R2 d ômega. Ora, numa superfície R constante, isso aqui sai da integral, certo? O R2 sai da integral, porque R é fixo. Então, eu achei uma situação que eu possa tirar o d da integral. Tá? E quando você faz, você vai ter, finalmente, né? Você tem lá o fluxo. Vai dar d radial,
R2, integral ao longo do sólido, que dá 4π. Né? E a carga envolvida por essa esfera de raio R é a densidade, que é constante, no caso, né? 4/3 do volume. Você tem aí o D dentro, né? O 0 R sobre 3. Linear, certo? O campo teria um epsilon 0 aqui embaixo, né? Do lado de fora, a mesma coisa. Isso aqui dá isso. Do lado de fora vai dar... A carga envolvida é 4/3 de πA3. E você vai ter, então, o resultado. Rho0 A3 sobre 3R2. Tá? Legal direto. Sem fazer toda aquela conta de integração por superposição. Muito mais simples. Tá? Muito bem. Vamos concluir, né? Só com a segunda propriedade do campo elétrico, né? A gente não vai falar sobre essa parte aqui, vai falar na próxima aula, na realidade. Só vai conceituar o potencial escalar. Deixa eu ver só uma coisa rapidinho aqui. Qual é a aula de hoje mesmo? Onde é que está, hein? Deixa eu ver só uma coisa rapidinho. Peraí. Onde é que está o cronograma, hein? Bom, fechei, né? Tá aqui, ó. Ah, tá aqui, ó. Essa aqui tá. As outras também, não, as outras, esse aqui é o capítulo 1 do texto, né? Aqui é o capítulo 2, mas isso aqui é só um resumo dessa aula, certo? Tem aqui um resumo da aula. Você vai ver isso lá no capítulo 2, né? E no Jackson também a função delta, certo? Mas o Jackson vai voltar de novo a função delta depois. Não é agora que a gente vai falar. Ou na biblioteca ou na livraria. É verdade. Então tem que arrumar na biblioteca, tá certo? Tá bom? Então eu posso cobrar 400 pelo meu, né? Que fica mais barato. Olha, então veja. A gente hoje só vai conceituar o potencial elétrico e depois a gente vai falar sobre energia. Que eu estava começando a falar agora, mas vai falar na próxima aula, tá certo? Tanto é que não vai dar tempo também. Mas vamos só terminar essa aula falando sobre a primeira propriedade, né, só lembrando, é uma lei de conservação importante que a gente derivou, né? A lei de Gauss, né? É uma lei importante que vai ter consequências, que vai ser uma equação de Maxwell, né? Que essa equação de Maxwell, inclusive, vai ser uma equação que vai ficar válida em qualquer situação, tá? Isso já é uma das equações de Maxwell de forma integral, tá? Fluxo elétrico é igual a carga envolvida, tá? E essa equação vale para campos dinâmicos também. Tá? Continua válida. Né? Uma segunda propriedade do campo, né, no caso estático, ela é obtida olhando, né, para a expressão do campo. Né? Vou falar aqui sobre potencial escalar. A expressão do campo é essa aqui. Qualquer que seja a situação, vai ser sempre isso aqui. A soma, né, das contribuições das carguinhas decays, né, que estão aqui, tá certo? E daí a gente observa isso aqui, né, e lembra que o gradiente da função inversa, né, é o vetor unitário sobre o ao quadrado menos. Né? Menos DDU, menos 1 sobre 2. Aliás, DDU dá menos 1 sobre 2. Veja o versorzinho que está na direção dessa escala ultra, certo? Se fosse gradiente de 1 sobre x, daria o quê? AX, né? Sobre x2. Tá? Em particular, se eu pegar o U, calcular isso aqui é U, certo? Vai dar 1 sobre o 2, menos, né? O versor unitário, tá certo? Que é x sobre módulo de x. Né? E assim sucessivamente. Gradiente de 1 sobre módulo de x menos x0 menos x menos x0 sobre módulo oculto.
Então, o que acontece? Nós temos esse fator aqui, só que o x0 lá não é x0, é x', né? Nós temos lá no nosso integral um fator, que é esse fator cúbico aqui, né? Que o campo elétrico tem um fator vetor de diferença, módulo ao cubo. Aqui, ó. Isso é o quê? Menos o gradiente da função inversa. Como esse nabla só atua sobre x e a integração é em x', eu posso trocar a integração por derivação. Então, o nabla sai, troca a posição. Ele fica nabla, campo elétrico é menos o nabla, que foi o menos que veio daqui, né? Dessa integral. E essa integral é a integral de uma função escalar agora, certo? Que dá uma função da coordenada x, né? A gente mostra, então, que o campo elétrico é menos o gradiente de uma função escalar. Podia chamar de mais aqui também, tá? Daí essa função escalar tinha um menos aqui dentro. Então eu boto o menos fora e chamo essa função de a integral de uma função escalar que a gente chama de potencial elétrico, né? Potencial associado à distribuição de carga é uma função escalar que, se eu calcular essa função escalar, eu calculo o campo elétrico como sendo menos o gradiente de φ. Tá? Segunda propriedade importante, tá? Também o fato do campo ser radial de uma carga pontiforme e variar com o inverso quadrado da distância. É mais fácil calcular o campo com ele? Depende, às vezes não, às vezes sim. Às vezes é mais fácil calcular o campo direto do que calcular assim. E às vezes é mais fácil calcular assim primeiro. Mas, em geral, né, em teoria de campo, o que você faz? Você sempre define uma função intermediária fácil, calcula ela primeiro, que é o que a gente vai fazer, né? Solução da equação de Laplace Poisson, usando várias técnicas, é resolver para essa função aqui, para depois calcular o campo. Você vai fazer derivada depois, né? Então, mas é uma propriedade fundamental. O campo é obtido do gradiente de uma função escalar. Tá? Propriedade fundamental. O campo, no caso, o campo eletrostático, né? Eletrodinâmico já não é assim, ele tem outra componente, não é só isso. Tá bom? Então, só terminando, né, o potencial está habituado, né, no laboratório é em volts, né? Então, se você define potencial em volts, é fácil correlacionar aqui com as coisas, certo? O que é um volt, né? Coulomb, né? Certo? Coulomb, que é isso aqui? Isso aqui é Coulomb. Farad por metro aqui embaixo. Coulomb por Farad, né? Certo? 1 volt é igual a 1 Coulomb por Farad. Né? Bom, o que é Farad? Bom, daí transforma em unidade mecânica misturada, etc, etc. O Farad é Coulomb por volt, quer dizer, unidade de capacitância, certo? Então, o campo elétrico, agora saindo de unidade mecânica, porque o campo elétrico era newtons por coulomb, né? Para não ficar falando em unidade mecânica, a gente está falando de coisas elétricas, né? A gente passa agora para volts, né? Campo é volt, e o nabla é 1 sobre metro, é volt por metro. Tá? Potencial é tantos volts, o campo elétrico é tantos volts por metro. Usando a do vetorial é zero, porque o campo é radial, as propriedades, você viu propriedades do campo, e diz que o campo é igual a menos gradiente. E também é... Vamos ver, né? E o vetorial é zero... Vamos ver aqui, certo? Bom, se o potencial... isso funcionou por quê? Porque o campo é radial. Não é porque ele varia o quadrado de inversão da distância, certo? Olhe para cá, né? É o fato do campo ser radial que permite expressá-lo como gradiente de função escalar. Ele não precisa variar com o quadrado de distância. Isso aqui podia ser a função elevada a n aqui, por exemplo, certo? Eu podia fazer o gradiente de um escalar, né? Eu ia sempre provar que o campo elétrico é o gradiente escalar. Então, isso aqui só funcionou porque o campo de uma carga pontiforme é radial. Essa é a propriedade fundamental. E depende da distância, não depende de outra coisa também, né? Se depender de outra coisa, aí fica complicado. Depende só da distância do ponto à carga. De que forma depende? De qualquer jeito. Se o campo fosse assim, ó, F de R a R, ainda dava a mesma coisa. Isso aqui é o gradiente da função escalar, né? Certo? Campo de carga pontiforme, a função só da distância e é radial, né? Então eu posso provar que isso é o gradiente da função escalar, né? É fácil calcular. Isso aqui é menos
DF, DR. Isso aqui é DF, DR e AR, né? Só integrar F, então você tem a função G. Integral de F, DR, vai dar outra função. Né? Então, isso aqui, na realidade, é o gradiente de uma função escalar. Né? Então, não precisa ser inverso quadrado da distância, mas tem que ser radial, e essa componente radial depender só da variável radial. Não pode depender de θ, de φ, etc. Ok? Paramos por aqui. Né? Já tem exame quinta-feira? Não, ainda não, né? Vai ter em mock, né? Só de 4 de setembro. Então, tem aula normal quinta-feira. Daqui a 2 semanas, certo? Ok?